O caso mais mediatizado da nossa querida Lussati, de 35 anos, assassinada numa hospedaria. Informações agora dizem que o marido está a recusar a pagar as despesas do óbito, porque a sua esposa foi assassinada numa hospedaria por um lunático que assumiu que teve primeiro envolvimento, depois a conversa azedou e acabou por a enforcar com uma fita plástica no pescoço. Isto fez-me lembrar um episódio que tinha acontecido no Ambo alguns anos atrás. Um senhor coitadinho, grande esposo, grande pai dos filhos, grande camarada, pagava as despesas da mulher. Ele não tinha muita formação acadêmica, mas apostou na formação da esposa, do ensino médio até a universidade. Quando a mulher aprovou do ensino médio para a universidade, o esposo comprou-lhe um carro para ela, como universitária, andar num carro para não ser, portanto, zombada pelas esposas dos doutores, dos ilustres. O marido era caminhonista, mas fazia tudo para mostrar na mulher que a esposa do caminhonista também pode realizar sonhos. E a mulher, eu posso dizer que era uma das melhores belezas de Angola. Tinha curvas, tinha altura, tinha cor, cabeluda, olhos grandes, as pernas comedidas, aquele pescoço comprido, para uma boquinha pequena, era uma mulher e tanto. Aquilo era uma espécie de mulher. Estudava de noite. Um dia desses, meia-noite, a senhora não voltou para casa. O marido aflito. 1h da manhã, o marido ligava constantemente por telefone e não respondia. Ninguém atendia. Mas a 1h, uma voz masculina atendeu. E ele, enfurecido: quem é você que está atendendo o telefone da minha esposa? Que a sua esposa morreu. A sua esposa morreu, eu sou o médico que estou a organizar o corpo para meter na morgue. O senhor se deslocou ao hospital, encontrou a sua esposa ensanguentada, desfigurada, e se informou, ela que foi à escola de noite, morreu de quê? Olha, morreu no trajeto do município da Caala, porque isso foi no Ambo, do município da Caala para a cidade do Ambo. O carro dela própria estava a ser conduzido pelo amante, que era um brasileiro, daquela empresa Odebrecht. Ela, afinal, não ia na escola, ia ter com o amante, ficava lá altas horas. Aquela hora de regressar à casa vinda da escola é que ela saía, afinal, dos taleiros do amante para regressar para casa. E naquele dia, a atividade se prolongou por meia-noite adentro. Então entendeu convidar o seu amante para conduzir o seu próprio carro, aquele carro que o esposo comprou, e com a velocidade embateram atrás de um caminhão que estava variado no caminho, e a esposa teve morte na hora. E o condutor, amante, que não é dono do carro, teve ferimentos ligeiros, depois se recuperou. Nesses casos, sempre o culpado fica salvo. Lá então, o marido, quando se apercebeu que a sua esposa morreu na sequência da traição, da infidelidade conjugal, usando aquele carro que ele comprou com sacrifício, simulando que foi para a escola, onde ele pagava os custos com sacrifício, ele naquele dia pegou no seu caminhão, pagou
as despesas de combustível para viajar na hora, recebeu algum frete, fez um carregamento, viajou. Não aceitou o óbito em sua casa, nem a honra dos filhos, de quem começava a desconfiar se são mesmo dele ou como. E isto fez-me lembrar esse episódio que está a se passar da senhora que foi morta no Panguila, que o marido não quer assumir o óbito em casa. Nós podemos nos colocar no lugar da família da vítima, podemos nos colocar no lugar do marido, e nós vamos aqui deixar os nossos comentários. Na sua vez, na minha vez, como é que faríamos para então enfrentar uma dura realidade desse tipo, onde minha esposa vai ser encontrada morta, enforcada, uma morte cruel numa hospedaria, e ainda o assassino confirma que primeiro fizemos amor, depois é que nos desentendemos e a fúria era tanta que a enforquei. E como esposo, como é que deve reagir? O mesmo poderia ser a esposa, que o seu esposo vai morrer numa hospedaria com uma outra mulher. Como é que poderia reagir perante um fenômeno dessa natureza? A nossa sociedade, quando dissemos que vive uma crise terrível de moral pública, de depravação alarmante dos valores morais, existe a normalização da infidelidade, é precisamente esta situação.